Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, diretamente aqui de Florianópolis, vamos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, a Praia dos Ingleses, né? Gente, que lugar bonito! Eu tô absolutamente apaixonada. Eu estive aqui em Florianópolis há muitos anos atrás e eu trabalhei tanto, eu vim a trabalho e a gente não teve tempo de ir à praia. Então eu vim a Florianópolis, mas eu não vi Florianópolis, né? E é o que eu digo para vocês, como esse nosso país é maravilhoso. Mas vamos trabalhar. Estamos no 10º texto da segunda parte do nosso ensinamento do livro de exercícios de um curso em milagres, e nós vamos falar do que é o julgamento final. A segunda vinda de Cristo dá ao Filho de Deus esta dádiva: ouvir a voz por Deus proclamar que aquilo que é falso e que o que é verdadeiro jamais mudou. E esse é o julgamento no qual a percepção chega ao fim. Em primeiro lugar, veis um mundo que aceitou isso como verdadeiro, projetado a partir de uma mente agora corrigida. E com essa vista santa, a percepção dá uma bênção silenciosa e em seguida desaparece com a sua meta realizada e a sua missão cumprida. O julgamento final do mundo não contém nenhuma condenação, pois vê um mundo totalmente perdoado, sem pecado e inteiramente sem propósito. Sem causa e agora sem função na visão de Cristo, ele simplesmente se desvanece no nada. Ali nasceu e ali também termina. E todas as figuras de sonho em que o mundo começou se vão junto com ele. Os corpos agora são inúteis e, portanto, se desvanecem, porque o Filho de Deus é sem limites. Tu que acreditaste que o julgamento final de Deus condenaria o mundo ao inferno junto contigo, aceita esta verdade santa. O julgamento de Deus é a dádiva da correção que ele concedeu a todos os teus erros, libertando-te deles e de todos os efeitos que algum dia pareceram ter. Ter medo da graça salvadora de Deus não é senão ter medo da liberação completa do sofrimento, de volta à paz, à segurança e à felicidade e à união com a tua própria identidade. O julgamento final de Deus é tão misericordioso quanto cada passo no plano que ele designou para abençoar o seu filho e chamá-lo de volta à paz eterna que compartilha com ele. Não tenhas medo do amor, pois só ele pode curar toda a tristeza, enxugar todas as lágrimas e despertar gentilmente do seu sonho de dor o filho que Deus reconhece como seu. Não tenhas medo disso. A salvação pede que lhe deis as boas-vindas, e o mundo aguarda que aceites isso com contentamento, pois isso o libertará. E este é o julgamento final de Deus. Tu ainda és o meu Filho Santo, para sempre inocente, para sempre amoroso e para sempre amado, tão ilimitado quanto o teu Criador, completamente imutável e para sempre puro. Portanto, desperta e volta para mim. Sou o teu pai e tu és o meu filho, né? Eu vou ler essa frase de novo, tá? Eu vou ler de novo. Este é o julgamento final de Deus. Este é o juízo final, tá? Tu ainda és o meu Filho Santo, para sempre inocente, para sempre amoroso e para sempre amado, tão ilimitado quanto o teu Criador, completamente imutável e para sempre puro. Portanto, desperta e volta para mim. Sou o teu pai e tu és o meu filho. Então, esta é a verdade sobre nós. Se nós pudéssemos, por alguns segundos, internalizar essa verdade de forma total, completa, no sangue, em todos os níveis de crença, então, meus amores e minhas amoras, toda a ilusão da separação se desvaneceria. Então, o que nós teríamos seria
o verdadeiro conceito internalizado de que somos os filhos de Deus. Não estaríamos mais sendo governados pela tríade ímpia de pecado, culpa e medo. Pecado, vergonha, culpa e medo. Ok? Nós estaríamos sim sendo governados por aquilo que eu chamo de tríade santa, né? Que é a aceitação da realidade, o perdão da realidade e a gratidão por tudo que nos aconteceu. E a partir da tríade santa, todas as criações maravilhosas são possíveis, porque as criações boas, preste atenção no que eu vou falar para vocês, as criações boas, elas só podem partir da consciência, da nossa inocência, da nossa pureza, da isenção total de pecado do Filho de Deus, tá? Lição do dia. Todas as dádivas que os meus irmãos dão me pertencem. A cada dia 1000 tesouros vêm a mim, a cada momento que passa. Sou abençoada com as dádivas ao longo do dia, cujo valor está muito além de todas as coisas que eu posso conceber. Um irmão sorri para o outro e o meu coração se alegra. Alguém diz uma palavra de gratidão ou de misericórdia e a minha mente recebe essa dádiva e a aceita como sua. E cada um que acha o caminho para Deus vem a ser o meu Salvador, indicando-me o caminho e dando-me a sua certeza de que aquilo que aprendeu também é meu. Então, a expansão dos níveis de consciência que os nossos irmãos obtêm é nossa. Assim como a nossa é deles, mas isso a gente vai ver na lição de amanhã, tá? Então, talvez nós estejamos aqui não apenas pela graça de Deus, mas também pela graça de todos aqueles nossos irmãos que trilharam o caminho antes de nós. Vocês já pensaram nisso? Muitos trilharam esse caminho antes de nós, inclusive os nossos antepassados. Inclusive os nossos antepassados, né? Quando eu cheguei em 1998, quando eu comprei o livro de Um Curso em Milagres e efetivamente comecei a estudar, a Lilian Paz, a tradutora do português, já tinha traduzido ele talvez há uma década. Não sei quando ele foi publicado no Brasil pela primeira vez. Depois eu conto para vocês. A nossa querida Helen Schucman tinha recebido os ensinamentos. William Tatford tinha ajudado ela a compor o livro. Dr. Kenneth Wapnick estava acompanhando eles de perto, trazendo um entendimento absolutamente acadêmico para o livro, né? Os livros do Dr. Kenneth são acadêmicos por excelência. São livros nos quais ele faz referências maravilhosas, né? Ele era, todos três eram PhDs em psicologia, psicólogos e PhDs em psicologia. Então vocês imaginam que essas pessoas abriram um caminho para nós? Todas as dádivas que esses nossos irmãos receberam nos pertencem. Eles estavam pavimentando o nosso caminho. A minha professora, quando eu comecei a estudar com ela lá em 2005, no iniciozinho de 2005, em fevereiro, ela já tinha pavimentado um super caminho para todos os alunos dela. Ai, gente, eu adoro essa música. Eu vou dar um Shazam nela. Então, assim, todas as dádivas que os nossos irmãos receberam, elas são nossas por natureza. Tudo de trabalho pessoal que as pessoas estão fazendo aí pelo mundo, né? Já achei a música. Estão fazendo aí pelo mundo com tudo, com as meditações, com os grupos, a Seichonoye, os budistas, os cabalistas, todas as dádivas deles são nossas. Por quê? Porque isso vai ao encontro de uma das premissas fundamentais do ensinamento. A filiação é una.
As mentes se comunicam para o bem e para o mal. Quer você goste dessa ideia, quer você não goste, ok? Quando você fala mal do seu irmão, em algum nível o seu irmão sabe que você está falando mal dele. Quando você não fala mal do seu irmão, mas você pensa mal do seu irmão, em algum nível o seu irmão sabe que você está pensando mal dele. Então, qual é o ideal? É que a gente nem fale mal, nem pense mal. Pensou mal, espanta o pensamento. A gente não precisa mais disso, né? Cada um no seu nível de consciência. Cada um fazendo o melhor que pode, assim como nós estamos também fazendo o melhor que podemos. E estamos aqui absolutamente imbuídos do propósito de construirmos a onda ascensional. Eu vou dizer uma coisa para vocês que me conhecem há mais tempo vão acreditar. Talvez os que tenham chegado aqui há menos tempo não acreditem, mas aqueles que estão comigo aí talvez pelo 5º ano, o que nós vamos começar a fazer amanhã aqui com o Stargate vai trazer uma tremenda onda ascensional para o Brasil, tá bom? Uma tremenda onda ascensional, podem ter certeza. O meu telefone agora ele resolveu que ele vai um grupo meu que eu esqueci de silenciar, as pessoas resolveram conversar no meio do vídeo. Bom, então olha só, amanhã eu vou pedir a vocês que se sintonizem comigo. Provavelmente o nosso workshop deve começar às 10 da manhã ou às 9. Eu vou mandar no grupo de WhatsApp o link da meditação de abertura. Ela vai ser gratuita, ela vai ter tradução simultânea em português, tá bom? E eu peço a vocês que estejam comigo, se vocês puderem. Comigo não, né? Conosco, tá bom? Conosco. Eu não sei se eu acabei de ler a lição inteira, enfim. Pai, eu te agradeço pelas muitas dádivas que vêm a mim neste dia e a cada dia de cada filho de Deus. Os meus irmãos são ilimitados em suas dádivas para mim. Que eu ofereça-lhes os meus agradecimentos agora, para que a gratidão para com eles possa me levar adiante em direção ao meu Criador e à sua memória, né? Então todas as dádivas que os meus irmãos me dão me pertencem. Ontem, gente, a gente foi numa excursão muito louca para ver as pinturas rupestres e o calendário astronômico que tem aqui em Florianópolis, né? E que provavelmente é um calendário astronômico anterior aos povos indígenas que estavam aqui quando os nossos irmãos portugueses, os nossos antepassados portugueses colonizaram, chegaram em Terra Brasilis para colonizá-la, né? E é algo muito interessante porque é algo semelhante são monumentos megalíticos, né? O que é um megalito? É um monumento feito numa rocha imensa, numa pedra imensa, por isso megalito, lito, pedra, né? Litografia, o estudo das rochas, né? Acho que vem do grego, a palavra lito. Não acho que venha do latim, acho que vem do grego. E a gente foi lá ver. Foi uma caminhada, assim, muito pesada, muito pesada. Foi bom eu não saber o nível de dificuldade, porque se eu soubesse, eu não teria ido. E valeu super a pena. Quando a gente chegou lá em cima da colina, viu as pedras e tal, ele mostrou pra gente... Tem muitos pesquisadores estrangeiros vindo pesquisar e é um arqueólogo brasileiro, o professor Adnir, maravilhoso, estupendo, como se fosse aquele do ano passado da Bósnia, só que brasileiro, né? E quando ele mostrou pra gente, e você consegue ver em função dos raios de sol, que realmente aquilo foi feito de uma forma intencional, aquilo não tá ali de forma natural, né? E aí eu fui lá, foi uma subida desgraçada, quando a gente chegou lá em cima a gente parou, meditou, a energia fortíssima, depois a gente desceu, já estava escuro, tivemos que descer muito devagar, eu acho que particularmente
Eu acho que eu levei mais de 1h30, talvez, para descer. E, enfim, a gente desceu bastante devagarzinho, porque já estava escurecendo e depois, por fim, escureceu. Gente, assim, esse planeta, tudo que contaram pra gente, a gente foi muito enganado, né? A gente foi muito enganado. Mas por que eu tô falando disso aqui pra vocês? Porque, pra mim, me parece muito claro, né, que nós estamos no momento de um grande despertar da humanidade. Nós vamos finalmente nos lembrar de quem somos. Já estamos nesse processo, né? Todas as dádivas que os nossos irmãos dão nos pertencem. Então eu vou dar um dever de casa para vocês hoje. Que dever de casa é esse? É um dever de casa de apropriar-se das dádivas que os seus irmãos vão dar. Esqueci de abrir o livro. Como, Jaque? Como se apropriar? Então, a gente vai se apropriar do que os nossos irmãos nos dão. Aproprie-se das coisas boas que você estiver vendo acontecerem à sua volta, ok? Muitas coisas boas estão acontecendo à sua volta hoje, neste momento. Hoje é 11/11, né? Portal 11/11. 11/11, né? Então aproprie-se disso. Amanhã vai ser o dia de nós darmos as dádivas. Mas hoje é o dia de nós nos apropriarmos das dádivas que os nossos irmãos estão dando. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Então veja à sua volta quantas coisas maravilhosas estão acontecendo, né? É o oposto do que a gente faz quando a gente liga a televisão para ver a mídia convencional, que eu sei que vocês não fazem mais. Eu também não, né? A gente se apropria das desgraças que estão acontecendo no mundo, não é? Porque é assim que a mídia quer que a gente fique. Porque o objetivo da mídia é vender. É vender soluções. Para ela vender soluções, ela precisa criar problemas. Então a mídia diariamente nos entrega desgraças, coisas ruins, né? E aí o que acontece? A gente consegue manter a humanidade numa vibração de consciência muito baixa, né? Então que hoje nós possamos nos apropriar de todas as coisas boas que estão acontecendo à nossa volta. E com certeza muitas coisas boas estão acontecendo à nossa volta. Observe. Peça ao Espírito Santo para ajudar você a hoje pescar, perceber tudo de bom que está acontecendo à sua volta. Não necessariamente com você, ok? Não necessariamente com você, mas talvez com as pessoas à sua volta. E se aproprie disso, né? Aqui no Brasil, nós somos um povo tão generoso, tão maravilhoso. Nós somos um povo tão prestativo, tão estupendo, que é fácil da gente fazer isso. Aí você pode falar assim pra mim, poxa, Jaque, você tá maluca, eu não sei em que Brasil que você vive. Então eu vou pedir a você que repita isso comigo hoje, para você poder começar a perceber. Nós brasileiros somos um povo tão maravilhoso, tão generoso, tão estupendo, tão prestativo, tão carinhoso, né? Ontem, por exemplo, a gente estava lá na PQP, literalmente, super longe do meu hotel, fazendo a tal da caminhada. Quando a gente terminou, a pessoa que tinha me dado carona para lá, porque era uma carona coletiva, então a gente se encontrou lá no Costão do Santinho para sair o grupo fechado do Stargate. Ela falou, eu falei para ela, onde é para que direção você tá indo, onde você pode me deixar? Ela falou, imagina, eu vou deixar você no seu hotel. Ela veio me deixar na porta do hotel. Ela nunca tinha me visto. Vocês entendem o que é isso? É muita bênção, gente. Nós temos que ser muito agradecidos, né?
Vocês já pensaram como nós somos sortudos hoje? Eu de ter um telefone celular para fazer um vídeo para vocês aqui de Florianópolis. E vocês de poderem assistir esse vídeo gratuitamente num canal no YouTube. Já contei para vocês que quando eu comecei a estudar um curso em milagres, eu saía do meu trabalho. Primeiro eu trabalhava num lugar onde eu ia trabalhar de carro, então eu ia de carro. Eu tinha que chegar cedo para poder caçar uma vaga para estacionar o meu carro. Depois eu mudei de emprego e aí eu comecei a trabalhar num lugar que eu ia de ônibus. Eu pegava o meu ônibus, eu enfrentava engarrafamento. Eu saía da palestra às 9h30 da noite, eu ainda tinha que voltar para casa. Ainda tinha muitas vezes que pegar um ônibus, às vezes tinha carona, na maioria das vezes não tinha. Tinha que pegar o ônibus para voltar para casa. Toda semana eu estava lá. Hoje vocês têm aula de um curso em milagres todo dia. Se vocês quiserem, vocês podem assistir 5 aulas por dia, todo dia. Isso só aqui no canal. Imagina nos outros canais de outros professores que vocês gostem, né? Você pode assistir 100 aulas de um curso em milagres todo dia, né? Se você quiser. Um montão. Não é mesmo? Então nós somos extremamente abençoados. Todas as dádivas que os nossos irmãos dão nos pertencem. Se apropriem também dessa dádiva que eu dou para vocês ao ensinar vocês um curso em milagres. Porque eu me aproprio hoje das dádivas que vocês me dão de me assistirem, de comentarem um vídeo, de curtirem um vídeo, de me apoiar financeiramente. Eu me aproprio disso, né? E eu me aproprio de algo que é muito mais importante do que isso. Eu me aproprio da expansão de consciência que vocês estão experimentando. Porque quando vocês experimentam uma expansão de consciência, vocês estão adicionando luz à minha expansão de consciência, ao meu processo de expansão de consciência. Nós estamos aqui criando uma onda absolutamente sinérgica de expansão de consciência para todos os seres humanos que habitam o planeta Terra hoje. Nós estamos absolutamente conectados pelo nosso DNA. Nós compartilhamos um DNA humano, ok? Não importa a sua raça. Ah, mas eu sou preto, eu sou japonês, eu sou descendente italiano, eu sou nordestina. Não importa. Seu DNA é humano. Nossos DNAs ressoam em conjunto. Quando você cria, não é criar, o verbo não é criar. Quando você acessa um nível de consciência mais elevado, o seu DNA começa a vibrar de uma forma diferente. E voilá, você começa a estimular as pessoas à sua volta, sem precisar dizer uma palavra. Você se torna a luz do mundo, que é o que você já é. Você veio aqui para se lembrar disso. Você é a luz do mundo, tá? Todas as dádivas que os nossos irmãos nos dão, nos pertencem. Melody Beat, a linguagem da liberdade. Disciplina, adoro essa palavra. As crianças precisam de disciplina para se sentirem seguras, e os adultos também. Disciplina significa compreender que existem consequências lógicas para o nosso comportamento. Disciplina significa assumir a responsabilidade e as consequências de nosso comportamento. Disciplina significa aprender a esperar pelo que desejamos. Disciplina significa estar disposto a trabalhar para o que desejamos e nessa direção. Disciplina significa aprender e praticar novos comportamentos. Disciplina significa estar onde e quando precisamos estar, apesar de nossos sentimentos. Disciplina é realizar nossas tarefas do dia a dia, sejam elas comportamentos de recuperação ou simplesmente lavar os pratos. Disciplina inclui acreditar que os nossos objetivos serão alcançados.
embora ainda não os possamos ver. A disciplina pode ser extenuante. Podemos nos sentir amedrontados, confusos e inseguros. Mais tarde descobriremos seu propósito, mas essa clareza de visão geralmente não aparece na hora da disciplina. Podemos até mesmo não acreditar que estamos andando para frente, mas estamos. A tarefa dos tempos de disciplina é simples. Ouça, confie e obedeça. A oração. Meu poder superior, ajude-me a aprender a entregar-me à disciplina. Ajude-me a saber que, como resultado da disciplina e do aprendizado, uma importante mudança será operada em mim. Vocês que são meus alunos, vocês já têm essa virtude. Por que eu digo isso? Porque vocês assistem a aula todos os dias. Vocês praticam todos os dias. Isso é disciplina. A minha disciplina é estar aqui para vocês todos os dias. Né? Essa é a minha disciplina. A disciplina de vocês é assistirem a aula todos os dias. Praticarem a lição todos os dias. Lembrando que quando a gente pratica a lição do dia, lição 315, todas as dádivas que os meus irmãos dão, me pertencem. Todas as dádivas que os meus irmãos dão, me pertencem. Você está adicionando luz à egrégora de estudantes de um curso em milagres em todo o mundo. Em todas as línguas. Tem estudantes de um curso em milagres de chinês, estuda em chinês, em japonês, francês, italiano, espanhol, português, inglês, o original. Eu só não sei se tem o curso em milagres em árabe. Não deve ter. Por quê? Porque é demais para o Islã, né? Não é permitido. Então, provavelmente, se tem um irmão lá que é muçulmano, seja ele de origem árabe, seja ele de origem turco-otomana, seja ele de origem persa, são os principais grupos étnicos, né, que praticam o Islã. Esse indivíduo provavelmente está estudando em outra língua, né? Enfim, então, nós estamos aqui praticando a disciplina. Tem coisa mais importante? Não. Porque no longo prazo, gente, o que vai contar não são aquelas ações, como dizia um grande amigo meu, bissextas, que você faz uma vez a cada 5 anos. O que conta para transformar a sua vida é o que você faz todos os dias, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, que vocês já sabem, mas eu vou repetir. O objetivo do Espírito Santo, que é o nosso poder superior, tal como o concebemos, o objetivo de Deus é mudar a nossa mente. Mas para isso nós precisamos pedir, a partir do exercício do nosso livre-arbítrio. Se a gente não pedir, não vai rolar. Então, Deus precisa que nós peçamos para que Ele transforme as nossas mentes. E na verdade esse processo de transformação da mente é como se nós estivéssemos... eu vou dar um exemplo aqui meio doido, mas que eu acho que vai fazer vocês entenderem. Nós estamos desencapando o nosso cérebro. Imaginem que a mente é o cérebro. Não é, mas imaginem que é. Então, a mente certa é o que está dentro. E a mente errada é a capa que está em volta. É uma capa. É uma capa, é como se fosse uma capa de plástico. Um isolamento que impede você de se conectar com a fonte eletromagnética que é o Criador. É um isolante, é um material isolante, é um conjunto de crenças que te isolam da consciência de que você e Deus são um só, de que nós e nossos irmãos somos um só, de que nós e a natureza, essa aí atrás, ó, somos um só. Ontem lá nas pedras, lá em cima, lá com o professor, o nosso Indiana Jones brasileiro, né? Ele mostrou lá um lugar, eu não fui lá me deitar, mas tinha um lugar lá que você se deitava
que ele disse que é como se fosse um lugar para você recarregar as baterias. Então você se deita lá naquele lugar, nas pedras, e você recebe a luz do sol, ela entra pelo teu chakra da coroa, ela sai pelo teu chakra da raiz, depois você se vira, a luz entra pelo teu chakra da raiz, sai pelo teu chakra da coroa, e você que chegou lá se sentindo um mulambo, como eu estava me sentindo hoje de manhã, você então fica completamente reenergizado. Então, essa é a prova de que nós e a Terra, Gaia, Tara, somos uma coisa só, né? E o que a gente faz para se reenergizar? A gente toma guaraná em pó, né? A gente toma café de manhã. Mas não! E se eu for tomar o meu banho de mar? E se eu for lá na pedra me reenergizar? E aí ele falou um monte de coisa, ele contou umas histórias assim. Gente, foi muito legal. Muito legal. Eu me senti assim, foi muito legal. Foi tipo o que eu senti lá na Bósnia no ano passado, sabe? Foi uma aventura. Foi tipo Indiana Jones, né? Mesmo. Muito legal, muito legal. É muito legal isso que a gente está vivendo, gente. Toda essa chegada de informação que o Stargate proporciona, né? Eu até vou tirar ele aqui. E vocês sabem que ele vai comigo em tudo quanto é lugar, né? Aqui ele. Ele vai comigo para tudo quanto é lugar. Eu carrego ele, boto ele em cima das pedras, boto ele em cima da terra, né? Para poder firmar, ancorar a energia dele nos lugares que eu vou, tá bom? A gente vai ler agora mais um tiquinho do nosso livro. E a gente termina um capítulo, tá? E agora ela vai falar sobre o livro Amor Encantado, da Marianne Williamson, e ela vai falar sobre o luto. Sobre quando a gente perde o nosso querido, a nossa querida, né? Lembrando que a gente tá falando aqui muito mais de relacionamentos a dois, tá? Quando o nosso amado passa da essência física, um capítulo no nosso relacionamento se acaba. O livro da vida, porém, nunca acaba. Se a pessoa a quem amamos morre, passa a ser um anjo ao nosso lado. Se o nosso coração estiver aberto, sentiremos as suas asas roçando gentilmente no nosso pescoço, cada vez que nos voltarmos. Cada vez que nos voltamos. Espera aí. Deus amado, por favor, estendei um fio de ouro do coração do meu amado ao meu. Com a vossa mão nesse fio, Deus amado, por favor, fazei essa união eterna. Que nem a doença, nem a dor, nem o conflito, nem a morte vençam ou roubem o nosso amor. Cimentai o meu coração ao coração do meu amado, para sempre e sempre. Amém. Se a pessoa a quem amamos ainda está viva, mas retirou a sua afeição, isso aí já aconteceu com todos nós, né, gente? Já tomamos aquele pé na bunda, não foi? Não foi? Né? Já. Quem aqui nunca tomou um, né? Eu já tomei alguns, né? É doloroso, né? Mas a gente tem que aceitar, né? E tudo bem, mas lembram vocês que quem sofre é o ego, porque para o espírito tá tudo bem. Se a pessoa a quem amamos ainda está viva, mas retirou a sua afeição, então é possível que linhas de energia ainda nos unam de modo não saudável. Nesse caso, o melhor é pedir a Deus para retirar essas linhas ou até mesmo cauterizar suas pontas, para que possamos nos livrar de uma ligação que não mais existe. Eu tenho um processo maravilhoso para isso, e se você quiser, entre em contato comigo, é realmente um processo maravilhoso, super eficiente. Por meio da união íntima, do desejo e da emoção profunda, podemos nos encontrar ligados a lugares e situações que não têm mais utilidade para a nossa jornada, né? Foi isso que eu fui limpar lá na Turquia, né? Histórias desta vida e histórias de vidas passadas. E histórias com o país também, né? Então é a hora de chorar e orar e nos aprofundar. Porém, esses momentos ajudam a nos informar sobre a natureza do amor e, portanto, sobre a natureza da vida. Passamos a compreender mais profundamente quem somos realmente e por que estamos aqui.
Quando vemos isso, começamos a sorrir outra vez. Com o tempo, começamos a rir descontraídamente. É verdade, também acontece. Deus amado, recebei o meu louvor e o meu agradecimento pelo amor que está nos meus braços e também pelo amor que já esteve. Amém. Bom, gente, está faltando um capítulo para a gente terminar de ler. A gente termina essa semana. Vai ser muito lindo. Tá? Espero que vocês estejam gostando. E eu vou finalizar esse... Primeiro eu vou ler a lição do dia e depois eu vou finalizar com os comentários, tá? Todas as dádivas... Lição 316. Todas as dádivas que dou aos meus irmãos são minhas. Assim como todas as dádivas de meus irmãos são minhas, todas as dádivas que dou me pertencem. Cada uma faz desaparecer um equívoco passado, sem deixar nenhuma sombra na mente santa, que o meu Pai ama. A sua graça me é dada em cada dádiva que um irmão recebeu ao longo do tempo, e além de todos os tempos também. A casa do meu tesouro está cheia, e anjos vigiam as suas portas abertas, para que nenhuma das dádivas se perca, mas para que outras dádivas sejam acrescentadas. Que eu vá até onde estão os meus tesouros, e entre onde sou verdadeiramente bem-vindo e me sinto em casa, entre as dádivas que Deus me deu. Pai, quero aceitar as tuas dádivas hoje. Não as reconheço, mas confio em ti. Que as ofereceste a mim para prover os meios pelos quais eu poderei contemplá-las, ver o amor que tem e apreciá-las como as únicas coisas que quero. Todas as dádivas que dou aos meus irmãos... gente, perdão. Eu li a lição errada, tá? Desculpem, lição 315. Todas as... Tinha passado aqui no tablet, eu não vi. Lição 315. Todas as dádivas que os meus irmãos dão me pertencem. A cada dia, 1000 tesouros vêm a mim, a cada momento que passa. Sou abençoado com dádivas ao longo do dia, cujo valor está muito além de todas as coisas que eu possa conceber. Um irmão sorri para o outro e o meu coração se alegra. Alguém diz uma palavra de gratidão ou de misericórdia e a minha mente recebe essa dádiva e a aceita como sua. E cada um que acha o caminho para Deus vem a ser o meu Salvador, indicando-me o caminho e dando-me a sua certeza de que aquilo que aprendeu também é meu. Pai, eu te agradeço pelas muitas dádivas que vêm a mim neste dia e a cada dia de cada filho de Deus. Os meus irmãos são ilimitados em suas dádivas para mim. Que eu ofereça-lhes os meus agradecimentos agora, para que a gratidão para com eles possa me levar adiante em direção ao meu Criador e à sua memória. Todas as dádivas que os meus irmãos dão me pertencem, tá? Perdão. Então, pra gente finalizar aqui o vídeo, eu quero ler os comentários de vocês. Porque vocês expressaram uma aprovação muito grande com relação à proposta para o ano que vem. E eu fiquei muito feliz. Só, gente, que eu queria dizer uma coisa para vocês. Ano que vem eu vou ter que dar algum jeito de fazer a jornada fechada e paga. Não vou fazer nada que seja muito caro, vou fazer um pagamento mensal. Mas para mim tá muito pesado, né? 95%, 98% do conteúdo do meu canal é gratuito, né? Então tá pesado. Aí ano que vem eu vou ver de alguma forma aqui como é que eu vou fazer a jornada fechada, tá? E vai ser uma jornada que eu vou colocar encontros pra gente, encontros mensais de terapia pra gente tratar desse assunto. Esse assunto é um assunto pesado, esse assunto é um assunto que vai mexer com vocês, comigo também, num nível profundo, tá bom? Então vamos lá. O que vocês comentaram aqui? Vamos lá para os comentários. Lembrando que se você puder dar um joinha e comentar o vídeo, você me ajuda muito, tá? A Ingrid Ritter. Só em saber que teremos uma jornada contigo no próximo ano, já estou amando a ideia. Sou gaúcha e amo o litoral de Santa Catarina. Como diz o meu filho, o sonho do gaúcho é morar em Santa Catarina. Mas o Rio Grande do Sul é lindo.
Emociono-me ao ver todas as belezas de nossa pátria, pois vejo Deus com todo o seu esplendor. Que desfrutes de dias maravilhosos em Floripa, também conhecida como a Ilha da Magia. Muito obrigada, querida professora. Mas eu amo o Rio Grande do Sul. Ah, Pamela. Olá, filha santa de Deus. Já que sua vibração está muito diferente, está dando para sentir pelo vídeo. É? Para melhor ou para pior? Comente. Eu mereço o melhor, a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Sim, a vontade de Deus para nós é sempre a felicidade perfeita, né? Se a gente acha que é diferente disso, a gente tá... Onde a gente tá? No ego. Ó o passarinho ali atrás. O passarinho hoje de manhã veio comer aqui na mesa, dei migalhas para ele, veio ele, a esposa, os primos. A Cristina. Amei o tema do ano que vem, Jaque. Estarei certamente aqui para mais um ano de milagres. A Liu. Ótima inspiração para as aulas do ano que vem, a culpa transgeracional. É isso. Não vai ser só a culpa transgeracional, não. Vai ser a culpa em todos os níveis. No nível histórico, no nível genético, no nível que é a transgeracional, é a culpa no nível genético. No nível primário, no nível histórico são as nossas vidas passadas e as nossas memórias dessa vida, dos nossos malfeitos. No nível genético é a transgeracional. No nível de alma é a ilusão da separação, é o cerne da ilusão da separação. Vamos resolver isso com a expiação. E no nível primário são as nossas crenças, tá? Muito bom. Como diria minha professora Dilsen, estupendo. Elaine, eu também ouvi a vida inteira que tinha que apagar as luzes. Meus pais também são nordestinos. Melhorei muito, mas ainda tenho muitas crenças de escassez. Pois é, gente. Eu falo aqui sem o menor constrangimento, porque minha genética é nordestina pelo lado de papai, né? Não tem povo mais escasso no Brasil do que o nordestino. Acho que a gente tá vendo alguma melhora, né? Mas de um modo geral, eu ainda vou descobrir de onde isso vem, tá? Eu vou fazer uma pesquisa histórica para descobrir de onde isso vem. Solange, tema sensacional. Eveline Borges, acho grandioso esse tema sobre a culpa para o próximo ano. Afinal, essa realmente é a base de tudo que nos impede de receber e viver uma vida maravilhosa. É isso, Eveline. Não tem outra coisa, é culpa. Na verdade é a tríade ímpia, tá? É pecado, vergonha, culpa e medo, tá? É isso que a gente vai trabalhar no que vem, tá? É isso que faz com que nós não nos permitamos acessar, aceitar, receber uma vida maravilhosa de felicidade perfeita, né? Então, se esse ano a gente está escolhendo, ano que vem a gente vai limpar as raízes do mal, entre aspas, né? Mas se a gente puder resumir isso, pecado, vergonha, culpa e medo, a gente fica na culpa, tá bom? Laura Fabris botou corações. Raquel Mendes, você merece tudo de bom, já que você está colhendo os frutos do seu trabalho. Sim. Gente, eu trabalho muito. Eu sou totalmente workaholic. Vocês podem ver, né? Para mim é super fácil estar aqui na praia trabalhando. Na sexta-feira, eu fui com os meus amigos americanos e uma mexicana pro Cristo Redentor, né? Quando eu cheguei lá em cima, agora, né, depois de toda essa conexão com a consciência crística, para mim é muito fácil chegar lá em cima, olhar para aquela estátua e me conectar com a energia crística, né, e puxar e chamar, né, e aí eu tava lá rezando, e aí eu falei assim para a estátua, né, falei assim para Jesus, pois é, eu sou sua funcionária, né, sou sua trabalhadora, eu trabalho para você, né. E aí eu tive a impressão de que a estátua sorriu pra mim. É isso. Não sei se vocês sabem, mas tem uma coisa muito linda que é o que eu mais amo na estátua do Cristo Redentor. Ele tem um coraçãozinho desenhado no peito dele, né? Que de longe não dá pra você ver, você só vê quando você chega perto. Tem um coraçãozinho assim, mais ou menos desse tamanho, desenhado aqui no peito dele. Desenhado não, né? Esculpido. É lindo. Elaine, fico sempre chocada quando vejo Jaque falar que pratica o 100 há quase 30 anos. Esse A é do verbo haver, então é HA,
tá? Não é A sem H. É H-A. Há 30 anos, pratico um curso em milagres. Meu Deus, já que é uma alma muito antiga. Sobre o tema do ano que vem, creio que será estupendo. Maria Gutierrez. Maria Amélia. O tema para o próximo ano é estupendo. Tô dentro. Muito obrigada. Então, gente, é o que há. É o que há. Ano que vem a gente vai causar um terremoto dentro de vocês. Que a gente vai limpar esse negócio todo. A gente não. Nós vamos pedir ao Divino Espírito Santo para limpar. Nilza. Amei o tema da próxima jornada. Muito obrigada, Jaque. Paula. Muito obrigada, Jaque. Amei o tema para 2026. Que o ano seja abençoado para todos nós. Jaque, você precisa corrigir o dia na descrição do vídeo. Beijo grande. Vou corrigir. Muito obrigada, Elisa Florenzano. Camila, chamando a atenção, né, que a lição tem que ser corrigida. Amei essa ideia para o ano que vem. Estarei juntinho. Linda semana para nós. O Marco Túlio mandou uma mensagem que eu me acabei de rir. Oi, professora, me interessei pelo assunto dos vídeos do ano da Jornada da Absolvição. Muito obrigada, ele já batizou. Jornada da Absolvição. Não vai poder ser Jornada da Absolvição, mas a ideia é exatamente essa. Eu não vou botar Jornada da Absolvição, senão, gente, eu não vou atrair novos alunos. Vamos olhar, o que essa mulher, de que essa mulher tá falando, né? Não. Vai ser algum outro nome, mas a ideia é exatamente essa. Vai ser a Jornada da Absolvição. Muito obrigada. Beijo, querido. Eu acho ótima, Raquel Mendes, eu acho ótima a sua ideia para o ano que vem, sobre a culpa, ser sobre a culpa transgeracional. Beijos, aproveite bastante aí. Sandra, ideia maravilhosa, Jaque. Então é isso, tá definido. E aí eu já tenho pelo menos uns 4 livros para serem a nossa bibliografia, tá? 2 deles eu já tenho os PDFs. E vocês sabem o que eu descobri? Que eu não coloquei os livros da Melody Beach no Telegram para vocês. Eu acho que eu tenho como fazer isso pelo celular. Se der, eu faço isso mais tarde, tá bom? Então, meus queridos e minhas queridas, que hoje nós possamos nos lembrar que todas as dádivas que os nossos irmãos dão nos pertencem, tá bom? Que nós possamos nos apropriar dessas dádivas, porque a mudança da consciência humana, ela tá aí, ela tá acontecendo. Não tem mais jeito. A gente vê, né? E vocês, meus queridos, eu tô hoje com o canal, nosso canal é muito pequeno, né? E vou lembrar vocês, pedir a vocês que me deem um joinha, que comentem o vídeo, que encaminhem esse vídeo para outras pessoas que vocês acham que possam se beneficiar, para que a gente possa aumentar o número de seguidores. Se você ainda não tiver inscrito e estiver assistindo o vídeo, por favor, se inscreva no canal. Isso faz muita diferença para mim. Isso faz diferença para o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é importante e ele faz propaganda. Mas enfim, eu tenho certeza de que essas 2.600 pessoas que estão aqui, elas já são forças de luz, de positividade, de dádivas para toda a humanidade. Tá bom? Então, meus queridos e minhas queridas, esta era a mensagem para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã, diretamente aqui de Florianópolis. Não sei que horas o vídeo vai sair, tá bom? Mas ele vai sair. Um beijinho. Tchau, tchau.